A Bíblia nos fala de gigantes, homens enormes, figuras que metiam medo. Mas Deus é maior que qualquer gigante. Lembram do Davi e Golias? Essas histórias nos ensinam sobre coragem e fé. Deus está sempre do nosso lado, pronto para nos ajudar. Golias era um filisteu, daqueles que ninguém queria ter como vizinho. Ele era enorme, forte, metia medo só de olhar. Imaginem um jogador de basquete americano, mas com muito mais músculos e muito menos simpatia. Todo santo dia, ele desafiava os israelitas para a briga, ficava lá provocando, xingando, igual torcedor fanfarrão depois do jogo. Golias zombava dos israelitas, ria da fé deles em Deus. Ninguém tinha coragem de encarar o grandalhão. Quem teria peito para enfrentar um gigante como aquele? Era de fazer qualquer um tremer na base. Por 40 dias, Golias infernizou a vida dos israelitas. O medo, igual a um pernilongo na madrugada, não os deixava em paz. Mas Deus, meus amigos, tinha um plano. E como sempre, era um plano daqueles de dar inveja. Ele enviaria um jovem pastor de ovelhas, o Davi, para enfrentar o gigante. Davi, com sua fé inabalável, colocaria Golias para correr. Davi era um pastor de ovelhas, cuidava do rebanho do seu pai. Mas não se enganem, ele era corajoso e confiava em Deus mais do que nunca. Um belo dia, Davi ouviu falar de Golias. A arrogância do gigante o deixou indignado, mais irritado que torcedor em dia de clássico. Davi sabia que Deus, com sua força descomunal, era maior que qualquer gigante. Davi foi até o rei Saul e disse: "Deixa comigo, rei, eu luto contra esse tal de Golias." Saul quase caiu para trás. Como um pastorzinho de ovelhas poderia enfrentar um brutamontes daqueles? Parecia até história de pescador. Saul, com a melhor das intenções, ofereceu sua armadura a Davi. Mas a armadura era pesada, mais que um prato de feijoada depois do carnaval. Davi, esperto como uma raposa, decidiu lutar com o que tinha de melhor, sua fé inabalável em Deus. Davi pegou sua funda, mais brasileira que pão de queijo, e 5 pedras lisinhas do riacho. Lá foi ele enfrentar Golias. O gigante caiu na gargalhada. Davi parecia um pintinho na frente de um avestruz. Davi, com a mira certeira, arremessou a pedra. A pedra voou como um cometa e, pimba, acertou em cheio a testa de Golias. A vitória de Davi sobre Golias é como um manual de instruções para a vida, uma verdadeira aula de fé e coragem. Davi não se intimidou com o tamanho do problema, ou melhor, do gigante. Ele sabia que Deus era maior, mais poderoso que qualquer obstáculo. Davi confiou em Deus, e como um passe de mágica, a vitória veio. A história de Davi nos ensina que, com fé, podemos vencer qualquer gigante, seja ele qual for. Não importa o tamanho do problema, se é do tamanho do Cristo Redentor ou da fila do INSS, Deus é maior. Com fé em Deus, podemos superar qualquer obstáculo, mais fácil que tirar doce de criança. A história de Davi nos inspira a enfrentar nossos medos, a encarar de frente os desafios. Não precisamos ter medo dos gigantes que aparecem em nossas vidas. Lembrem-se, para Deus, não existe gigante invencível. O livro de Gênesis, meus queridos, menciona outro tipo de gigante, os Nefilins. Eles eram descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Quem eram os filhos de Deus? Essa é uma pergunta que gera mais discussão que gol do Neymar em final de campeonato. Existem diferentes interpretações, cada um com sua teoria. Alguns acreditam que eram anjos caídos, outros acreditam que eram homens piedosos que, de repente, resolveram sair da linha. Seja como for, a união deles com as mulheres da terra era errada, mais fora da casinha que pede chinelo com terno.
Esses relacionamentos proibidos deram origem a uma raça de gigantes, os famosos Nefilins. Eles eram conhecidos pela força e violência, tipo aqueles brigões de bar que ninguém ousa olhar nos olhos. A Bíblia, sempre cheia de mistérios, descreve os Nefilins como homens poderosos que existiam desde a época que o Brasil era mato, homens de fama, mas fama de dar medo. Eles eram guerreiros temíveis, que espalhavam o terror por onde passavam, tipo um arrastão em dia de pagamento. Alguns acreditam que os Nefilins eram gigantes de verdade, daqueles que faziam o Hulk parecer um anão de jardim. Outros acreditam que eram homens poderosos e cruéis, tipo aqueles chefões de filme de máfia. Independentemente de como eles fossem fisicamente, os Nefilins representavam o resultado do pecado e da desobediência a Deus, um verdadeiro carnaval fora de época. A presença deles na Terra causou grande sofrimento e corrupção, mais do que bloco de carnaval na Sapucaí. Os Nefilins se tornaram um símbolo da maldade humana, tipo aqueles políticos corruptos que a gente vê por aí. A maldade dos Nefilins se espalhou pelo mundo mais rápido que fake news no WhatsApp. Diante de tanta desgraça, Deus decidiu dar um basta naquilo tudo. Ele enviou um dilúvio para destruir a terra e os Nefilins, tipo um banho de água fria para colocar ordem na bagunça. Apenas Noé e sua família, gente boa da melhor qualidade, foram poupados da fúria divina. Deus deu a Noé a missão de reconstruir o mundo, de começar tudo de novo, tipo quando a gente faz aquela faxina caprichada depois do ano novo. O dilúvio simboliza a justiça de Deus, mostrando que ele não tolera o pecado para sempre. Ele julga o mal e a injustiça, mais certo que 2 e 2 são 4. Mas o dilúvio também simboliza a misericórdia de Deus, porque mesmo diante de tanta maldade, ele ofereceu um caminho de salvação para Noé e sua família. Deus está sempre disposto a perdoar quem se arrepende de verdade. Mais fácil que pedir um cafezinho na casa da avó. As histórias dos gigantes da Bíblia nos ensinam sobre a força e a determinação, qualidades que a gente precisa ter para encarar a vida. Todos nós enfrentamos gigantes em nosso dia a dia, aqueles problemas que parecem impossíveis de resolver. Podem ser problemas financeiros mais complicados que imposto de renda, doenças, relacionamentos que parecem mais um campo minado, medos e inseguranças que nos paralisam mais que um engarrafamento na Marginal Pinheiros. Esses gigantes podem nos deixar para baixo, nos fazer duvidar da nossa capacidade, mais perdidos que cego em tiroteio. Mas assim como Davi enfrentou Golias e Noé enfrentou o dilúvio, nós também podemos, sim, Senhor, enfrentar nossos gigantes. A fé em Deus, meus amigos, é a nossa funda, a nossa pedra, a nossa arma secreta. Ela nos dá a força para superar qualquer obstáculo, por mais difícil que pareça. Não precisamos ter medo dos gigantes. Deus está ao nosso lado, pronto para nos ajudar a vencer essa parada. A fé, meus queridos, é a chave para vencer os gigantes. Jesus já dizia: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. A fé não é só acreditar que Deus existe, é confiar que Ele está no controle. A fé nos dá a coragem para enfrentar nossos medos, a força para superar os obstáculos. A fé, meus amigos, nos capacita a fazer o impossível. Os gigantes da Bíblia nos ensinam que não precisamos ter medo dos desafios da vida, daqueles perrengues que todo mundo passa. Deus é maior que qualquer gigante, mais poderoso que qualquer problema. Com fé, coragem e determinação, podemos vencer qualquer obstáculo. Mais fácil que tirar doce de criança. As histórias de Davi, Golias, Noé e os Nefilins nos inspiram a confiar em Deus, a colocar nossos problemas nas mãos dele.
Elas nos lembram de que não estamos sozinhos nessa jornada, que Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos dar aquela força, mais forte que café da manhã de domingo. Que essas histórias nos encorajem a viver com fé, coragem e determinação, enfrentando os gigantes da vida de cabeça erguida. Que possamos encarar os desafios de frente, com a certeza de que, com Deus ao nosso lado, a vitória é certa. Lembrem-se, para Deus, não existe gigante invencível,